Show de bola, galera. Vamos agora para a parte de estrangulamento. Essa parte aqui de medicina legal é uma das partes mais importantes, tá bom? Tanto enforcamento quanto estrangulamento. Bom, qual o conceito de estrangulamento? É um tipo de asfixia que é produzida por um laço acionado por uma força estranha ao peso do corpo. Ah, essa força estranha significa que a presença de uma terceira pessoa? Normalmente, sim, mas não necessariamente. Então, eu posso ter estrangulamento homicida ou suicida? Posso. Embora seja mais comum um estrangulamento homicida do que o estrangulamento suicida. Tome cuidado com isso, ok? Então, esse é o conceito. Essa constrição pode ser por força estranha, né? Deve ser por força estranha ao peso do corpo da vítima, porque se a força que aciona o laço é o próprio peso da vítima, nós teremos um enforcamento. Então, muscular do agente ou mecânica. Pode ser um torniquete, um garrote, uma máquina. É muito raro você ter um estrangulamento homicida. Um estrangulamento suicida, mas pode acontecer, tá? Então, beleza. Então, o ponto que separa o estrangulamento do enforcamento não é intenção nem autoria, porque quem vai definir isso aí é o delegado. É apenas a origem da força. Vamos simplificar. Jogar com o regulamento debaixo do braço, para a gente não ficar procurando pelo em ovo. Então, se a força é o peso do corpo, é enforcamento. Se é outra força, seja uma pessoa, seja uma máquina, seja um torniquete, eu tenho estrangulamento. Então, uma pessoa pode ser assassinada por enforcamento e o outro pode se matar por estrangulamento. Pode acontecer, tá? Embora isso aí seja mais raro de acontecer, mas o importante é saber que a possibilidade existe. Agora, a classificação médico-legal ela não se confunde com a classificação penal. Eu posso entregar, o perito pode entregar para mim como delegado, falar assim, olha, no meu laudo ele colocou ali que houve uma espécie de enforcamento porque houve o peso do corpo, mas eu identifiquei, por exemplo, no local do crime, que testemunhas disseram que, na verdade, foi um enforcamento simulado. E aí eu posso imputar um crime de homicídio, por exemplo, a alguém. Isso aí depende. Então, a classificação médico-legal ela não se confunde com a classificação penal. E a banca pode explorar exatamente esse ponto para te confundir. Quais são as particularidades aqui? Primeiro, sinais asfixos mais intensos. No enforcamento típico e completo, a oclusão da carotídea ela é imediata e total, produzindo morte rápida. No estrangulamento, a constrição ela costuma ser intermitente e menos eficiente. Isso porque você depende de uma força, você depende, normalmente, se for um terceiro, de que a pessoa empregue bastante força para ocorrer a oclusão, você vai ter a resistência da vítima também, então isso dificulta a morte por estrangulamento. Então, a cianose e a congestão facial no estrangulamento e as petequias, que são aquelas manchas, aquelas manchas puntiformes, são muito mais marcantes no estrangulamento, justamente porque normalmente se emprega mais força e normalmente você também vai ter lesão de luta e de defesa. Sendo em regra, homicídio, em regra e tradicionalmente, o cadáver vai frequentemente apresentar, como eu disse, escoriações, equimoses nos antebraços, nas lesões de defesa que nós já vimos na região do pulso, para tentar se defender, se desvencilhar do seu agressor. Unhas quebradas, enfim, tudo isso são achados, são vestígios, são lesões que, somadas às peculiaridades do caso concreto, podem caracterizar um estrangulamento por ação homicida, ok? Então, beleza. Vamos lá. Aqui, a diferença é bem tranquila. Então, é só em relação à origem da força, tá bom? Se for uma origem estranha, teremos estrangulamento. Não sendo uma origem estranha, teremos enforcamento. Vamos no básico, que é mais fácil. Agora, a esganadura. A esganadura, ela tem etiologia fechada. Etiologia do quê? Do surgimento, de como ela surge. Por quê? É asfixia pela constrição do pescoço por meio das mãos do agressor. Ou mais amplamente por parte do corpo do agente. Pode ser até pé, mão, enfim, antebraço, joelho. Lembra daquele caso do George Floyd? Então, basicamente houve ali uma espécie de esganadura.
em razão do joelho que impediu a passagem de ar. Não estou entrando em polêmica ideológica, estou citando casos reais para você visualizar na sua cabeça como pode acontecer. Embora seja mais factível que isso ocorra pelas próprias mãos. Tá? Então a doutrina brasileira, ela distingue a esganadura antibraquial ou mata-leão, isso aqui pode cair em prova, tá bom? Em que a constrição ela se faz pela flexão do antebraço, aqui, né? Pela constrição do antebraço. Essa constrição dessa parte é o que vai impedir a passagem de ar. Se bem justo, não precisa apertar, é só encaixar. Quem faz ou fez jiu-jitsu vai entender o que eu estou falando. Embora, então, popularmente chamada de estrangulamento, o indivíduo foi estrangulado. Não é estrangulamento, tá? O mata-leão é uma esganadura antibraquial ou simplesmente uma esganadura. Porque o instrumento é parte do corpo do agente e não um laço. Toma cuidado com isso. Regra de ouro. Esganadura é sempre homicídio. Então, se eu achar sinais de asfixia que indiquem esganadura... Não, calma. Sinais de asfixia não são patognomônicos de enforcamento, esganadura ou estrangulamento. O que nós estamos dizendo é esganadura é sempre homicídio porque não há como se falar de uma esganadura suicida, tendo em vista que a inconsciência sobrevém em cerca de 10 segundos. Se há inconsciência, o indivíduo que tenta se estrangular, ele vai perder a consciência e voltar. Ah, mas ele pode morrer em razão de sucessivos estrangulamentos ou de algum tipo de lesão, alguma coisa. Não se descarta. Mas é impossível no sentido de você colocar a esganadura como causa médico-legal da morte. Não tem como, tá? Então, perdeu a consciência, a musculatura da mão relaxa, você cai. Sabe quando você tá ali vendo luta de MMA ou jiu-jitsu, que o cara cai igual, né? Cai todo torto. É basicamente aquilo ali, você tem um relaxamento muscular. Então a constrição ela vai cessar justamente pelo relaxamento do seu próprio corpo. E aí quando você recobra o sentido, você tá vivo, pô. Então não pode ser acidente, porque a mão que aperta o pescoço de alguém, ela não se dispõe ali por acaso. A conduta é necessariamente dirigida. Nós não estamos falando de acidentes, como infelizmente, né, muito triste aconteceram, mas tem que ter citado, por exemplo, de um tipo de asfixia que acontece em bebês, por exemplo, que dormem com o pai e com a mãe. Já aconteceram algumas fatalidades, em que o espaço em que o bebê ficava entre o pai e a mãe não permitia que ele respirasse. E no dia seguinte, o pai e a mãe encontraram o filho em óbito em razão de uma asfixia. Mas isso não quer dizer que foi uma esganadura, tá? Isso aí é um tipo de lesão que a gente vai ver depois, lesões em crianças e tal, a gente vai falar disso depois. Tá? Então, quais são as lesões características da esganadura? Primeiro ponto, ausência de suco. Se eu não tenho laço, eu não tenho suco. Eu não preciso fazer aquela distinção, aquela classificação que eu fiz no enforcamento e no estrangulamento. Não tenho necessidade de fazer isso. Tá? Então, logo, não há faixa de compressão contínua. Em seu lugar, encontram-se lesões dispersas e irregulares. Quais são esses tipos de lesões? Primeiro, marcas ungueais ou estigmas ungueais. Aqui é o mais característico. No caso que eu contei para vocês anteriormente em aula, eu disse que eu investiguei um caso em que eu, conversando com o perito, ele me falou, olha, existe aqui sulcos típicos de estrangulamento. E o indivíduo, que era o único que estava na casa, ele disse que não foi ele. E aí eu percebi, olhando o laudo, não me recordo se eu acompanhei essa necrópsia, mas olhando o laudo, eu percebi que haviam marcas, estigmas ou marcas ungueais na região do pescoço. E eu perguntei para ele, você acha que é possível de uma esganadura ter evoluído para um estrangulamento? Porque isso torna a gravidade da conduta mais concreta. A gravidade fica mais concreta, fica mais grave, então é mais fácil você pedir uma prisão preventiva. Se é uma pessoa, um indivíduo que matou o próprio pai, parricídio, ele parte de uma esganadura e não conseguindo o seu intento, ele prossegue para o estrangulamento, ele demonstra alta predisposição de ceifar a vida de outro. Né? Então, marcas deixadas pelas unhas. É uma forma semi-luminar. É uma lesão em meia-lua, porque olha para a sua unha agora, ela não faz uma meia-lua? É essa marca que vai ficar no pescoço. Se você fizer isso no seu braço, ainda que, ou na sua mão, ainda que brevemente, você vai observar que vai ficar uma marca de meia-lua. E essas são as marcas
de estigmas unguiais. Ah, mas eu posso então conseguir coletar, de certo modo, e enviar para o exame de DNA para verificar se havia material genético do indivíduo no pescoço da vítima? Pode. Pode aparecer, pode não aparecer, depende muito, tá? Porque pode ser que não só a pele, às vezes é comum você coletar a pele a unha do suspeito para verificar se debaixo da unha havia a pele da vítima. Foi isso, inclusive, que a gente fez. Nesse caso que eu te falei. Então, o cara tentou fazer o estrangulamento. Provavelmente, debaixo da unha ficam restos de pele da vítima. E aí você pode pegar as unhas, coletar as unhas do suspeito e encaminhar para o DNA forense. É claro que ele é obrigado a fornecer? Não. Você pode simplesmente falar, não, vem cá que eu vou cortar sua unha. Não. Pelo Código de Processo Penal e pela Constituição, ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Né? Mas também, normalmente, o cara ele não vai ficar ali com muito tempo, né? Mas é uma possibilidade. Vai ficar muito tempo com a mão sem lavar, né? Mas é uma possibilidade. Então, essa forma semilunar de meia-lua, o aspecto pergaminhado, com tonalidade amarelo acastanhada, predominam na face anterior e lateral do pescoço. Equimoses digitais, que são as manchas arredondadas ou elípticas, de 1 a 2 centímetros, correspondente à polpa dos dedos do agressor. É uma distribuição assimétrica, ela costuma se encontrar uma de um lado, polegar, e 3 ou 4 do lado oposto, né? Aqui, ó, desse jeito. Mais ou menos aqui. É onde você vai ter essas manchas arredondadas ou elípticas, né? O que orienta a inferência sobre a mão utilizada e o posicionamento do agressor. Escoriações irregulares, também produzidas tanto pelo agressor quanto a vítima, no esforço de afastar as mãos, porque geralmente há luta corporal na esganadura, né? Fraturas, principalmente do ocioide, em razão da força colocada para esganar, são mais frequentes na esganadura porque a força é muito intensa. Você tem que colocar muita força para esganar a pessoa. E diretamente concentrada em pontos específicos. Quando acompanhadas de infiltração hemorrágica, constitui um sinal de vitalidade, ou seja, de sinal de morte quando a pessoa ainda estava viva, certo? Lesões faciais, equimoses ao redor da boca e do nariz, quando o agressor também tenta abafar a respiração. Lesões na região mentoniana e mandibular. E síndrome asfixia, ela é mais intensa. Nós vimos que a cianose, as petequias conjuntivais, os sinais externos, eles são mais abundantes, justamente porque nesse caso você tem condições de represar maior quantidade de sangue na região do rosto. Então, esses sinais externos podem ser mais evidentes, certo? Essas equimoses e tudo mais, ok? Quadro mestre aqui para você resolver questão de prova, beleza? Então, toda questão objetiva sobre enforcamentos em esganadura e estrangulamento pode ser uma linha dessa tabela, de forma isolada ou de forma trocada de coluna. É interessante que você memorize. Normalmente vai vir um caso concreto falando que é esganadura, falando que é estrangulamento, enforcamento, quando na verdade não é. Ou vai simplesmente te dar características específicas, né? Características específicas de uma determinada constrição, como o próprio estrangulamento, e te dá características te dar características de estrangulamento, mas falar que é uma esganadura, falar que é um enforcamento. Né? O mais comum ainda de cair em prova é dizer que no estrangulamento, por exemplo, ou no estrangulamento, o sulco é oblíquo ascendente acima do ocioide. No estrangulamento, no enforcamento. Lembra, a pessoa enforcou-se. A pessoa foi enforcada, a pessoa foi à forca. O laço, ele tá por aqui, ó. Então, o laço tá oblíquo ascendente, acima do ocioide. E no que diz respeito ao estrangulamento, normalmente o sulco tá aqui, ó, abaixo do ocioide em linhas paralelas. Normalmente, a troca das características dos sulcos, das marcas, são as características mais cobradas em prova. Dentre outras também. Posição do laço também e tal. Então, eu acho, pela importância do tema, conferida ao tema, eu vou revisar isso aqui com vocês nessa tabela. Vamos lá.
Começando aqui pelo critério do instrumento. No enforcamento e estrangulamento eu tenho laço, e na esganadura eu tenho mãos ou qualquer outra parte do corpo do agente. Eu consigo ter uma esganadura através do joelho, por exemplo? Consigo. O tipo de critério, né? A força atuante. No enforcamento é o peso do próprio corpo, que é puxado pela gravidade, fazendo com que o indivíduo seja enforcado. No estrangulamento eu tenho uma força estranha ao peso do corpo. Uma força estranha ao peso do corpo. Cuidado com isso, né? Que pode ser qualquer tipo de força estranha. Não precisa viajar na maionese e falar que é sempre uma pessoa. Normalmente pode ser, as provas trabalham mais com esse exemplo, mas não significa que necessariamente o é, ok? Esganadura é a força muscular do agressor. Já em relação ao suco, no enforcamento é presente também, e na esganadura eu não tenho suco, é ausente. Mais importante aqui, na direção do suco e a situação do suco. No enforcamento eu tenho um suco oblíquo ascendente. No estrangulamento eu tenho um suco horizontal. Então no enforcamento eu tenho suco oblíquo ascendente e no estrangulamento eu tenho suco horizontal. Beleza? Situação do suco, alto. E aqui no estrangulamento, baixo. Ok? Continuidade, ele é interrompido no nó, no caso do enforcamento, e ele é contínuo no estrangulamento, porque ele vai circular o pescoço da vítima. Profundidade. No enforcamento, ele é desigual, uma profundidade desigual. E no estrangulamento, eu tenho uma profundidade uniforme, normalmente. Números de suco. E no enforcamento, em regra, único, salvo se você passar diversos laços. E no estrangulamento, ele pode ser múltiplo. Normalmente, você vai ter várias marcas ali. As lesões típicas no enforcamento, eu tenho sinais vasculares e do suco. E no estrangulamento, eu posso ter suco mais lesões de defesa. Também, no estrangulamento, eu posso ter suco e lesões de defesa, a vítima não vai ficar inerte. E o que pode assemelhar e fazer confundir nessa parte as lesões típicas com a esganadura, em que eu também tenho lesões, mas eu tenho lesões muito típicas de esganadura, como os estigmas unguiais, as marcas de unhas e as equimoses digitais, dos polegares e dos dedos. Bom, fratura de ióide, menos frequente no enforcamento e no estrangulamento mais frequente, na esganadura muito frequente, em razão da força. Cianose e congestão facial, ou seja, a cor da face e o inchaço da face. No enforcamento, ela pode ser até discreta, uma face pálida, normalmente em razão da celeridade com que ocorre o enforcamento. Já no estrangulamento, eu tenho uma cianose, uma congestão facial mais intensa, e na esganadura, muito intensa. Tá? Sinal de Amussat, nós vimos, né? Ele é mais comum no estrangulamento, mais comum no enforcamento, menos comum no estrangulamento e raríssimo na esganadura. Etiologia, ou seja, qual que é a regra geral? Normalmente, o enforcamento é suicida, o estrangulamento é homicida e a esganadura é sempre homicida. Tá bom? Admite suicídio no enforcamento é a regra, sim. No estrangulamento, sim, excepcionalmente. Um garrote, um torniquete, enfim. E na esganadura, não. Admite acidente? Sim. Por exemplo, uma criança que pode, eventualmente se enforcar sem querer, e no enforcamento alterótico. Aqui também, no estrangulamento, também se admite acidente, a depender do cenário, e na esganadura, não. Admite homicídio? Sim. No caso do enforcamento, é raro, porque a vítima, precisa estar incapacitada. No estrangulamento, é a regra, o estrangulamento suicida, mas também pode ser homicida, pode ser, tá? E na esganadura, sim, a única forma. Então, onde você bate o martelo aqui é mais na esganadura, sabe? O restante dos sinais não serão patognomônicos de estrangulamento, enforcamento, esganadura, mas irão te auxiliar a verificar e observar qual é o tipo de lesão dessa parte, tá? Se é enforcamento, se é estrangulamento, se é esganadura, tal. Ok?
Então, um ponto em que a doutrina não é uníssona. Não é uníssona, perdão. Primeiro, esganadura é sempre homicídio. É a posição dominante e é o tipo de regra que eu levaria para uma prova de medicina legal, tá? Salvo se você souber que naquele estado, na polícia daquele estado, se adota uma doutrina específica que se entende que a esganadura nem sempre é suicídio. Existem divergências, ok? Mas é a posição dominante na doutrina de que a esganadura é sempre homicídio. E é assim que as bancas cobram normalmente. Mas parte da doutrina classifica a esganadura como homicídio em regra ou essencialmente, o que significa que nem sempre a esganadura será decorrente de homicídio, admitindo-se uma hipótese acidental remota, que é o quê? A compressão cervical em manobra desportiva ou de contenção mal executada, sobretudo na variante antibraquial, mata-leão. Então, o indivíduo que ele está ali, de certo modo, com o mata-leão, ele não tem a intenção de matar, ele está fazendo uma contenção de um indivíduo, de um suspeito, mas em razão da adrenalina ele acaba matando a pessoa. Eu teria um homicídio culposo? Sim, seria homicídio, mas seria culposo, né? Mas a prova, independentemente de ser culposo ou doloso, marques homicídio se te pedir a tipificação jurídica. Para discursivo ou uma prova oral, você tem que registrar essa ressalva. Agora, é claro aqui que nós estamos misturando um pouquinho de medicina legal com direito penal, né? Porque se um indivíduo, ele em uma manobra desportiva ou em uma contenção mal executada, ele ocasiona a morte em razão da esganadura, por esganadura antibraquial, pelo mata-leão, teria uma morte acidental. Foi acidente, não quis fazer isso. Né? Mas aí no direito penal a gente vai para o quê? Vai para o homicídio culposo. E a esganadura antibraquial. Na inclusão do mata-leão nesse tipo de esganadura é uma posição majoritária, ok? Majoritária. Pelo critério do instrumento, ou seja, é a parte do corpo do agente, de um terceiro, que está executando a constrição. Só que há autores que tratam como estrangulamento, pelo critério do mecanismo de compressão. Então, se a sua doutrina, no caso a nossa apostila, né, adota a posição diversa, alinha o texto, beleza? Alinha para que você possa ter ali em mente qual tipo de doutrina está sendo cobrada. Toma cuidado com essa parte, porque essas divergências podem parecer um excesso de... Pode parecer um excesso de, vamos dizer assim, de preciosismo, mas já apareceu em prova também. Tá bom? Então vamos lá. Fluxo de decisão, para você classificar um roteiro de classificação, né, diante de lesões cervicais. Como que você vai fazer uma classificação se você se deparar com esse tipo de lesão? Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Existe suco? É o fluxograma, né? Para você poder acertar a questão de prova. Se não existe suco, você tem que verificar há estigmas unguiais ou equimoses digitais. Se a resposta for sim, esganadura, sempre homicídio. Existe suco? Sim. Qual a direção e a altura do suco? Se for oblíquo, alto, interrompido e desigual, você vai ter um enforcamento e, como regra, não é bater, né, o martelo, pode ser um suicídio. Se for horizontal, baixo, contínuo e uniforme, você pode ter o estrangulamento, homicídio como regra, tá bom? E aí depois você se pergunta sempre, a pessoa estava viva no momento em que o pescoço foi constrito? Se sim, você vai para a seção 8 que nós tivemos ali, contra os sinais de vitalidade. Tá? Então, qual que é a ordem do raciocínio? Primeiro, você tem que ver a suco, não havendo, você já vai olhar se a questão vai te dar informações se há estigmas unguiais, esganadura. Normalmente as questões falam assim, o indivíduo foi encontrado de tal modo com estigmas unguiais, então ela vai te narrando as lesões, ela não vai te narrar o caso, às vezes vai te narrando as lesões.
para que você possa classificar qual tipo de lesão é, tá? Então, existindo estigmas unguiais, é esganadura. E o inquérito, ele já nasce como homicídio, em regra. Havendo sulco, a direção e a altura, elas vão decidir se foi enforcamento ou foi estrangulamento. E aí sim você se pergunta se essas lesões foram produzidas em vida ou produzidas em morte. Porque se eu tentar esganar um cadáver, é crime impossível. Não posso matar o que já está morto. Inverter essa ordem é o erro mais comum na resolução de alguns casos práticos e de questões também, tá? Tanto no seu dia, para você acertar a questão, quanto no seu dia a dia aí, no seu cotidiano forense. Show de bola? Beleza. Vamos lá. Então, se a vítima estava viva, qual que é o cenário que eu preciso enfrentar? Primeiro, um cenário real que o delegado enfrenta, e o policial, qualquer policial que for fazer um local de crime, é o seguinte: tem um corpo pendurado, ok? A pergunta que decide que decide o inquérito, se vai até haver inquérito, né? Houve constrição do pescoço? Isso aqui é evidente, obviamente. Se o corpo está pendurado por um laço, houve constrição do pescoço. Aí a segunda pergunta é: a pessoa estava viva quando o laço apertou? Porque eu já disse para vocês que uma pessoa pode ser, por exemplo, objeto de uma lesão por instrumento pérfuro contundente, como o disparo de arma de fogo, e ser simulado um enforcamento. E aí, se ela foi enforcada quando ela estava morta, é uma simulação, uma alteração do local do crime. Então, se a pessoa estava viva, vai se tratar, em regra, de um suicídio. Se ela já estava morta, alguém matou por outro meio, qualquer outro meio, para simular um suicídio, o que caracteriza, além do homicídio, os crimes de fraude processual e, conforme o caso, de destruição ou ocultação de cadáver, a depender do estado do cadáver, tá bom? Então, isso aqui é importante, dialoga com o direito penal. Você fala, professor, mas na prova de medicina legal não vai cair direito penal. Não, normalmente, não, mas pode aparecer algo do tipo, tá? Pode aparecer algo do tipo. Sinais de vitalidade. Todos compartilham a mesma lógica. Dependem de circulação ativa e pressão arterial. Cadáver, ele não vai sangrar, tá? Não vai ter infiltração, não vai ter vesícula. Então, quais são os sinais que apontam que a lesão aconteceu em vida, que o enforcamento, estrangulamento, esganadura aconteceu em vida? Aí aqui nós temos alguns epônimos que vão nos ajudar, né? Mas o primeiro é o seguinte: a infiltração do suco, né? Então, sangue nos tecidos das bordas e do fundo. O fundamento: só há extravasamento com pressão arterial. Só vai ter pressão arterial se a pessoa estava viva, né? Então é um sinal de vitalidade, ou seja, que a morte foi produzida em vida. Por que eu preciso saber se a lesão foi produzida... A morte foi produzida em vida é foda, né? Por que eu preciso saber se a lesão foi produzida em vida ou após a morte? Porque eu posso ter uma simulação de um enforcamento, de um estrangulamento, ou de uma esganadura. No seguinte sentido, eu posso ter mais factível uma simulação de um enforcamento. Então, se eu posso ter a simulação de um enforcamento, eu preciso saber se essa lesão aconteceu em vida ou aconteceu quando o indivíduo estava morto, ok? Sinal de Lasser. As vesículas sanguinolentas no fundo do sulco, ou seja, exige capilares perfundidos. Sinal de Ponsold, são os livores em placas na borda do sulco. Também exige a circulação em vida, circulação sanguínea em vida. O restante, eu deixo aqui para vocês darem uma lidinha, que são todos sinais em vida também. Relativo a extravasamento ativo, né, principalmente no que diz respeito às equimoses e às infiltrações. Tá bom? Mas os mais importantes, eu diria, são esses aqui. Sinais que apontam simulação. E aí, geralmente, pode aparecer em prova, como também na prática. Ok? Um suco pálido, sem qualquer infiltração hemorrágica nas bordas do fundo. Se o suco está pálido, não tem infiltração hemorrágica, pode ser que o indivíduo tenha sido morto antes e, por alguma razão, foi feita a simulação de um enforcamento, por exemplo. Livores incompatíveis com a posição que o corpo foi encontrado. Aqui é o sinal mais evidente. Foi o caso concreto que eu contei para vocês, né? Se o corpo ele estava suspenso, os livores, que são a parte do sangue que vai se depositando
no corpo em razão da ação da gravidade, os livores cadavéricos, que não se confundem com sucos, tá? Os livores cadavéricos, eles devem estar nas porções distais dos membros, sinal de Bonnet. Ou seja, se estão no dorso ou o corpo permaneceu deitado por horas antes de ser pendurado. Então, se você vê que o livor, o corpo está pendurado, mas está cheio de livor cadavérico, aquelas manchas vermelhas nas costas da pessoa ou na parte do peito, há alguma coisa estranha ali. Os livores deveriam estar nas regiões distais dos membros. Sinal de Bonnet, ok? Nas extremidades do corpo, por causa da gravidade. Agora, se foi feita uma simulação, você pode observar que o livor, dependendo do tempo, né? Se deu para o livor se concentrar, se o corpo estava deitado e foi, sei lá, o indivíduo foi morto por qualquer outro tipo de ação contundente, por exemplo. E ele ficou deitado ali, morto. Então o livor ele vai se depositar na região das costas. Se o indivíduo que praticou a conduta, ele quer simular um enforcamento, ele vai pendurar o corpo lá, mas o livor vai permanecer ali, nas costas. 2 sucos com características distintas. Um vital e infiltrado, outro pálido, sugerindo um estrangulamento seguido de suspensão. Então você pode ter um estrangulamento, aí você vai ter um suco mais avermelhado, né? E o outro pálido, sugerindo que nesse suco pálido o indivíduo já estava morto, ou seja, sem circulação, sem pressão sanguínea quando ele foi suspenso. Também é um sinal de simulação. E lesões de defesas compatíveis com o autoextermínio, como equimose em antebraços, unhas quebradas, escoriações e punhos sugestivas de contenção. Lesões de defesa. Se há excessivas lesões de defesa e o corpo está pendurado, sugerindo ali um enforcamento, desconfie, pode ser uma simulação de um homicídio. Tá vendo como é complexo na prática? Para acertar a questão de prova não é tão difícil, mas na prática você tem que ficar esperto, beleza? Ok, nesse ponto, aqui a gente pode dar uma parada. Depois a gente trata um pouco da asfixia, da causa mortis e a capitulação jurídica, principalmente na asfixia no Código Penal. Eu preciso falar isso aqui para vocês rapidamente, porque a medicina legal ela vai descrever o mecanismo, mas o direito penal ele vai atribuir a consequência. Não adianta você só saber o mecanismo se você não sabe se você não sabe minimamente a consequência, principalmente a articulação entre essas duas ciências. Afinal de contas, a medicina legal é, pelo conceito mais básico, o conhecimento da medicina a favor do direito. Então, não poderia me furtar de falar para vocês de qual seria a capitulação da asfixia no Código Penal, a depender do estrangulamento, da esganadura, do enforcamento. Mas isso aí a gente vê na próxima parte, no bloco na parte 3. E provavelmente a gente já entra no bloco 12, né? Bloco 12. Eu nem vou fazer o bloco 11 parte 2, não. Eu já vou fazer o bloco 12, a gente finaliza a parte 2 do bloco 11, e aí a gente já entra no nosso próximo tema. Show de bola, pessoal? Espero que tenha ficado muito claro aí para vocês a parte de asfixias por constrição de pescoço, enforcamento, esganadura, estrangulamento. Essa aula também vai estar no YouTube, então se você chegou até o final, deixa o seu like, assina e se inscreva no canal, ativa o sininho aí para sempre que tiver vídeo novo, 3 vezes na semana, você ser notificada das nossas aulas. Críticas à vontade, sempre aqui estaremos para melhorar e postar conteúdo de qualidade para vocês, tá? Então, fiquem todos com Deus, bons estudos e até mais.